Oi gente, tudo bom? Meu nome é Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Primeiramente eu gostaria de pedir para você, se você não for inscrito, para você se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar com pessoas que você acha que podem vir a gostar do conteúdo, com a sua família, com seus amigos. Gostaria de agradecer a atenção e o carinho que vocês têm me passado. Isso é muito importante, se vocês puderem continuar participando dos comentários como vocês têm feito, isso é muito importante para mim. Muito obrigada. E hoje eu trouxe um tema muito especial e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o tema de hoje, como vocês viram no título, são 10 coisas que você deveria saber antes de visitar a casa de uma família na Índia. Lembrando que eu vivo numa joint family, uma família agregada, com meus sogros, meus cunhados, meu marido. Eu já fiz um vídeo contando sobre a minha família e o esquema que eu moro aqui. Eu vou estar deixando o link aí na descrição, se você ainda não assistiu, você vai lá e assiste. E esse é um vídeo especial porque eu vivo numa família média tradicional. Então, assim, lógico que existem famílias muito mais tradicionais e existem famílias muito mais modernas. Então, eu fiz um compilado, mais ou menos, de 10 coisas. E lógico que isso não é uma coisa generalizada, não é todos os lugares que é assim, mas é mais ou menos assim que funciona na maioria dos lugares aqui na Índia. E o primeiro tópico, sem muita enrolação, já é um assunto que vocês devem imaginar, que vocês já ouviram muito falar em lugares orientais, e aqui na Índia não é diferente, que é sobre entrar de sapatos. Então, os sapatos, eles são considerados muito sujos, e isso deveria ser uma coisa general em todos os lugares do mundo, né? Mas aqui é muito importante que você retire os seus sapatos na entrada. Se você entrar de sapatos, não é muito bem visto. Então, quando você chegar na porta, geralmente você já vai ver muitos sapatos lá na porta. As pessoas costumam deixar os familiares e eles só colocam para sair novamente na rua, ali na entrada de casa. Eles calçam os sapatos e aí eles saem para a rua de sapatos. A segunda coisa é, se você quiser levar alguma coisa para comerem lá, como uma forma de agrado, algum doce ou algum salgadinho, qualquer coisa, é bem visto, é legal você levar. Se você também não quiser levar, não tem problema. Mas o importante é você tomar cuidado em relação ao que vai nessa comida, nesse salgadinho, nesse doce. De preferência, escolha coisas que são vegetarianas, que não contenham, se for um salgadinho que não contenham frango, carne, e se forem doces que não contenham ovos de preferência. A maioria dos indianos aqui, que são vegetarianos, eles não consomem ovos também. Então, dependendo, claro, muito de estado e do quão tradicional é a família. Muitas famílias, elas só não consomem carne de vaca, algumas outras famílias, elas não consomem ovos também. Outras famílias, elas simplesmente consomem de tudo, mas é sempre bom tomar cuidado, porque ainda aqui na Índia, a maior parte das famílias são vegetarianas. E o terceiro tópico é cuidado com as roupas que você vai usar. Lembrando que aqui é permitido em qualquer estado que você use regatas, vestidos, decotes, você não precisa usar sari, você não precisa estar de lenço, não é uma obrigatoriedade. Mas é claro que se você vai visitar uma família, uma casa onde tem uma família, às vezes tem idosos e eles têm uma cabeça um pouco mais fechada, então não estou falando para você ir toda coberta de burca muçulmana ou de sari, nada disso. Mas evitar decotes, evitar coisas curtas ou transparentes, uma calça jeans ou uma camiseta, não tem problema nenhum, ou um vestido que passe um pouco do joelho, também não existe problema nenhum. O que eu estou falando se refere principalmente a famílias tradicionais. E lógico, alguns templos, se você vai visitar templos ou se você vai visitar mesquitas muçulmanas aqui na Índia, porque também tem bastante muçulmano aqui, é lógico que os cuidados, eles são ainda maiores, né? Mas isso é mais ou menos ali só para você tomar cuidado de não mostrar muita coisa. O quarto tópico é pedir bênção. Lembrando que eu acabei de comentar que muitas famílias têm os idosos dentro da casa e é muito educado, é considerado muito educado e respeitoso que você peça bênção assim que você entra. Para quem não conhece, quando você pede a bênção dessa forma aqui mais oriental, somente aqui na Índia, no caso seria tocando os pés de quem você está pedindo a bênção. E isso não é uma coisa que você tem que fazer com todos os membros da casa. Isso é uma coisa considerada
respeitosa com os idosos, com os mais velhos, mas não é algo que você necessariamente precise fazer, não é obrigado, ainda mais se você é um turista, se você é uma pessoa vindo de um país ocidental, as pessoas entendem, isso é aceitável, é só uma dica. Ainda falando sobre famílias mais tradicionais, o número 5, ele se refere às mesas nas casas. Muitas casas tradicionais na Índia não tem mesas ou cadeiras de jantar. Então você vai entrar, vai ter o sofá, é lógico, você vai sentar, mas se você for um convidado para jantar ou para almoçar, dificilmente você vai encontrar uma mesa numa casa tradicional. Então as pessoas, sim, elas comem no chão. Elas colocam alguma proteção, né, às vezes algum pano longo assim, e elas sentam ali e elas comem no chão. Então isso é muito comum, então você não precisa se surpreender muito com isso. O número 6, ele se refere à forma de você sentar. Como eu comentei no tópico anterior, não é comum em casas tradicionais que você encontre mesas de jantar. Então, quando você senta, principalmente se você for jantar ou almoçar, se você for sentar para comer, a gente costuma sentar de perna de índio, certo? Então, esse é um costume considerado certo. Então, não é considerado bem visto que você sente com as pernas esticadas, apontando as solas do pé para alguém. É considerado desrespeitoso. Então, se você for sentar no sofá, tudo bem que as solas dos seus pés estarão apontadas para o chão. Mas se você sentar no chão, é preferível que você sente sempre de pernas cruzadas, de pernas de índio, que a gente fala, né? Porque se você sentar com as pernas esticadas, as suas solas vão provavelmente estar apontando para alguém. E isso não é bem visto aqui. O número 7, ele muito provavelmente pode surpreender muitas pessoas, mas se você um dia vier a visitar uma família bem tradicional, aquela família raiz, é muito comum que você encontre homens em um cômodo conversando sobre alguma coisa e mulheres em outro cômodo. Então, algumas vezes os homens estarão na sala, as mulheres estarão em um quarto conversando ou estarão na cozinha fazendo alguma coisa, preparando, principalmente se for uma reunião um pouco maior, se forem mais de 3, 4, 5 pessoas dentro da casa, às vezes 10, 15 pessoas, é comum que você encontre esta divisão. É uma coisa que me surpreendeu muito quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito surpresa com isso, porque na minha casa, quando as pessoas vêm visitar, é comum que todo mundo fique na sala, homens e mulheres, né? A gente não se divide dessa forma tanto, só se a gente estiver na cozinha preparando alguma coisa, geralmente que vão preparar são as mulheres, mas eu já fui em casas, em aniversários de parentes, em que eu percebi essa divisão de uma maneira muito forte e isso, sem dúvida, me surpreendeu muito. O número 8, ele é para praticamente quase tudo, quase todos os lugares e quase todas as casas, mesmo a que as pessoas têm a cabeça um pouco mais aberta, isso ainda é importante que você saiba, é sobre gestos de afeto com o seu parceiro. Então, se você vai com o seu marido ou com o seu namorado, então esses gestos de beijos ou até abraços, eles não são muito bem vistos aqui. Isso é considerado uma coisa extremamente íntima. É lógico que existem cidades, grandes cidades, metrópoles aqui, em que você vai ver casais de mão dada, às vezes dando abraços, às vezes dando um beijo, mas mesmo em grandes cidades, isso ainda não é considerado uma coisa extremamente normal. Então, essa é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas tomarem um pouco de cuidado. O número 9, ele é sobre se te oferecerem alguma coisa para comer, se você está indo à visita, não está indo necessariamente para almoçar ou jantar, se você só está indo para tomar um café ou um chá. Então, se te oferecerem coisas para você comer, algum salgadinho, algum doce, um chai, né? Então, é muito educado que você aceite pelo menos alguma coisa, mesmo que você não esteja com fome, mesmo que você não goste de chai, mesmo que você realmente não queira aceitar nada, é muito educado que você aceite pelo menos alguma coisa, pelo menos um copo de café, se te oferecerem. E é muito comum que eles montem alguma mesinha com vários tipos diferentes de beliscos para você comer. Então, é legal que você coma pelo menos alguma coisa. E uma observação é que muitas dessas coisas que eles colocam ali para te oferecer são formalidades, são protocolos que eles falam aqui, né? Então, assim, não necessariamente você precisa comer tudo, você não precisa comer a mesa inteira, você não precisa comer 2, 3, 5 de cada, mas você aceitar alguma coisa é muito bem visto, é considerado muito educado. E o número 10,
ele é: se você tiver crianças ou bebês, você vai ver que é muito comum que principalmente os mais velhos, eles deem dinheiro para o seu filho, para o seu bebê, na mãozinha do seu bebê ou na mão do seu filho. Isso é considerado também uma formalidade. Então assim, você vai como uma visita e eles te dão um dinheiro, um valor bem baixo, é claro. Como eu falei, muita coisa que funciona na base das formalidades, e essa é mais uma das formalidades. Então se você quiser retribuir isso de alguma forma, se você vê que tem uma criança ou um bebezinho na casa, se você quiser tirar, não sei, R$5, R$10, é considerado uma formalidade educada também, mesmo que eles recusem, falam, não precisa, você dá na mãozinha da criança. Isso é muito comum, eu vejo em todas as casas dos parentes, todas, eles sempre fazem isso. Como eu falei, são 10 coisas, tem um bônus. Eu só queria comentar que é muito comum chegar atrasado, então você não precisa se preocupar com o horário estrito, tá bom? Então assim, lógico, se você quiser chegar na hora, também não há problema, mas é muito comum entre famílias ou entre amigos, até entre conhecidos, que você marque 4 da tarde, a pessoa apareça na sua casa às 5, 4h30, 5h30, é comum 1 hora, 1h30 de atraso. Não é uma coisa, lógico, dependendo de como você preferir aí, mas não é uma coisa que eu gosto muito hoje em dia, desse tipo de atraso muito grande, mas eu ainda vejo, eles se atrasam bastante, ainda mais se eles tiverem que deslocar a família inteira, eles têm que deslocar os pais, aí tem que deslocar 2 crianças, 3 crianças, até arrumar tudo, e aí eles preparam as coisas lá na casa deles, e aí sai, e aí imagina, é todo aquele, né, aquela dificuldade pra você trazer todo mundo, e eles chegam atrasados mesmo. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu preparei, que foi com bastante carinho. Ainda conversei muito com meu marido sobre isso, eu falei pra ele me dar umas dicas, mas no fim eu acabei lembrando de tudo. Essas são as principais coisas, e mais uma vez, como eu disse no começo do vídeo, isso não é uma coisa que acontece em todas as casas, então muitas vezes você vai ver famílias que são mais mente aberta, que elas não seguem exatamente todos esses protocolos e essas formalidades, mas aqui são mais de 1 bilhão de habitantes e a grande maioria ainda segue muitas dessas formalidades e muitas outras. Gente, me contem qual foi o tópico que vocês mais gostaram, o que vocês mais se surpreenderam, o que vocês não imaginavam, e aí vocês escrevam nos comentários, me digam se vocês gostaram, deem dicas, e como eu falei, curtam o vídeo, compartilhem com pessoas que você conhece. Eu vou continuar trazendo para vocês esse tipo de conteúdo, eu vou trazer o que vocês pedirem para mim também. E é isso aí, fica um beijo para vocês mais uma vez, um abraço daqui da Índia.